Nos alegramos com Daniel Souza, amém, queridos? Nós já o conhecemos, temos recebido de Deus através dele e temos certeza que o Senhor fará uma grande e linda obra em cada um de nós, usando o Daniel Souza, trazendo a palavra do Senhor, a unção do Senhor sobre nossas vidas, amém? Então vamos estender as mãos, vamos abençoá-lo, em nome de Jesus, aleluia. É com muita gratidão, Senhor, que nós estamos reunidos nessa Páscoa, centralizado na Tua pessoa. Tu és o Cordeiro Pascal, que foi sacrificado em nosso lugar. Mas Tu não permaneceste na morte pelo poder do Pai. Tu foi ressuscitado. E hoje nós celebramos a Tua vitória, a manifestação da Tua glória. E nós queremos agora cercar a vida do Dani com toda a autoridade, intrepidez e ousadia, clareza e revelação do Teu Espírito, para repartir da Tua palavra para conosco, Senhor. Estamos com sede e fome de Ti, Senhor. Que Ele seja um canal desimpedido, completamente livre para manifestar a Tua glória, Senhor. Com palavra profética, com palavra de conhecimento e sabedoria, profecia. Estamos à Tua disposição, Senhor, para receber tudo que Tu tem reservado para esses dias. Abençoamos a vida do Dani em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Maravilha. Para mim é uma honra, um privilégio muito grande poder voltar aqui a Porto Alegre, estar com vocês. Teremos dias intensos. Que bom que o Senhor está aqui conosco também. Trago o abraço da Selma, lembranças também do irmão de São Vicente. Minha amada Selma fez uma cirurgia no último dia 28, está no processo agora de recuperação, se fortalecendo. Nesses dias ela perdeu o seu cozinheiro, estava cozinhando, lavando e passando, né, cara? Fazendo, alternando ali o cardápio. Dá para variar uns 3, 4 dias no máximo, aí volta de novo. Mas agora os filhos lá assumiram. Mas que bênção, prazer estar com vocês. Tem uma canção que eu gostaria de compartilhar com vocês, em tuas mãos. A letra dela ali. Vamos aprender juntos essa canção, vamos aos pouquinhos, nesses 3 dias, vai passando. Minha vida está em tuas mãos, o futuro está em tuas mãos, em tuas mãos. Vitória está em tuas mãos, a resposta está em tuas mãos, em tuas mãos. Tudo consumado foi. Tudo está em tuas mãos, Senhor Jesus, em tuas mãos. Tu governas terra e céus, tudo está
vitória está em tuas mãos. O inimigo está em tuas mãos. Em tuas mãos. Tudo consumado foi. Tudo está em tuas mãos, Senhor Jesus, em tuas mãos. Tu governas terra e céu. Tudo está em tuas mãos, Senhor Jesus, em tuas mãos. Pode cantar comigo do início. Minha vida está em tuas mãos. O futuro está em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. O milagre está em tuas mãos. A resposta. Em tuas mãos, em tuas mãos, tudo consumado, tudo está em tuas mãos, tudo está, Senhor, Senhor Jesus. Tu governas, tudo está, Senhor, Senhor Jesus, em tuas mãos. As nações, coração do Rei. Em tuas mãos, em a vitória. O inimigo está em tuas mãos. Consumado tudo. Tudo está. Senhor Jesus, em tuas mãos tu governas, tudo está em tuas mãos, Senhor Jesus, em tuas mãos. A igreja está em tuas mãos. A
A recompensa está em tuas mãos, em tuas mãos. Vida e morte estão em tuas mãos. Céu e inferno estão em tuas mãos. Em tuas mãos. Tudo consumado foi. Tudo está em tuas mãos, Senhor. Senhor Jesus, em tuas mãos tu governas terra e céu. Tudo está em tuas mãos, Senhor Jesus, em tuas mãos. A segunda parte comigo, a igreja. A igreja está em tuas mãos. A recompensa está em tuas mãos. Em tuas mãos. Vida e morte estão em tuas mãos. Céu e inferno estão em tuas mãos. Em tuas mãos. Tudo consumado foi. Tudo está em tuas mãos, Senhor Jesus. Governas, tu governas tudo está. A igreja está em tuas mãos. A recompensa está em tuas mãos. Em tuas mãos. Vida e morte estão em tuas mãos. Céu e inferno estão em tuas mãos. Em tuas mãos. Tudo consumado foi. Tudo está em tuas mãos. Senhor Jesus, em tuas governas, tu governas, tudo está em Senhor Jesus, em tuas mãos. Recebi essa canção em janeiro do ano passado, do ano 2021.
teoricamente pós-pandemia. Depois a gente viu que não era tão pós-pandemia, porque a coisa se estendeu, com algumas variantes ainda. Mês de janeiro, mês de férias da minha família, tão desejado, após algumas perdas, após algumas coisas intensas que aconteceram conosco, em nossa casa, em nossa família. No meio das férias, o Senhor foi ministrando, falando aos nossos corações sobre a autoridade que Jesus tem, autoridade suprema e absoluta sobre todas as coisas, ministrando que a minha vida, meu futuro, os milagres que eu precisava, as respostas que eu almejava, tudo isso estava nas mãos do Senhor, no controle do Senhor. Até as nações, algumas coisas intensas acontecendo, a perplexidade por conta da Covid. Esse ano já vem coisas novas com a Rússia. Mas todas as coisas estão nas mãos do Senhor, as nações, os reis da terra. Quem crê nisso, diga amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando tudo parece que está à deriva e sem controle, a vitória, o único que pode declarar a vitória antecipadamente, e até o inimigo, que ainda intimida, talvez intimida alguns de nós. Tudo está nas mãos do Senhor. Todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Estão no controle do Senhor. Vira para quem está do seu lado e diga: não temas. Ele venceu e controla absolutamente todas as coisas. Aleluia! A igreja, o que dizer da igreja? Após alguns meses, talvez mais de um ano em casa, quando falamos sobre a igreja, é muito difícil. Na verdade, é possível desassociar a recompensa, porque a recompensa para o povo de Deus, sabe? A recompensa para a sua vida, para a minha vida, a promessas grandiosas feitas da parte do Senhor para nós. A igreja está nas mãos do Senhor. E a recompensa da igreja também. No livro de Apocalipse ele diz: eis que cedo vem comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Diga para o seu irmão: que bom que as suas obras são obras boas. Porque tem galardão ou recompensa para más obras e para boas obras também. Mas graças a Deus aqui só tem gente que pratica boas obras. A vida e a morte. Quando falamos do céu e o inferno, na verdade resumimos a eternidade. Ou junto com o Senhor, separado do Senhor, tudo isso, o destino, tudo está nas mãos do Senhor. Quero começar, meus amados irmãos, nessa manhã, ministrando essa esperança no teu coração, para que todo medo, toda incerteza, insegurança, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Recebe consolo, recebe renovo de graça sobre o teu coração e sobre a tua vida. Em tuas mãos, Senhor. Minha vida está em tuas mãos.
tudo consumado foi. Declare bem forte comigo. Tudo está, Senhor, Jesus. Erga as tuas mãos e declare: tu governas. Mais forte, com fé. Senhor, Senhor, Jesus, mais uma vez, tudo consumado foi. Declare, igreja, tudo está, Senhor, Senhor, Jesus, em tuas mãos tu governas, tu governas. Tudo está em tuas mãos, Senhor, Senhor. Jesus, você pode se colocar de pé e declarar comigo: tudo consumado, tudo consumado. Erga bem alto as tuas mãos e declare: tudo está, Senhor, Senhor. Declare, igreja, Jesus. Tudo está em tuas mãos, Senhor, Jesus. Abra sua boca e adore ao Senhor nessa manhã. E dê graças ao Senhor. Sim, Senhor, em tuas mãos, no teu controle, em tuas mãos, Senhor. Em tuas mãos está o meu presente e o meu futuro. Em tuas mãos está minha casa, oh Senhor, Senhor, Jesus. Em tuas mãos, oh, a minha vida, minha saúde está em tuas mãos. Oh, a igreja, oh, a recompensa está em tuas mãos, Senhor Jesus. Em tuas mãos, oh, em tuas mãos. Em tuas mãos.
Ele foi recebido na glória e entrará o rei. Não há outro rei. Aleluia. O Senhor, Ele é o rei, Ele é o rei, Jesus, Ele é o rei, Ele é o rei, Ele é o rei da glória, exaltado Jesus, Jesus, Ele é o rei. Seu nome é Jesus, Ele é o rei, o poder e a glória. Exaltado a mais alta posição, Jesus, Ele é a glória, Senhor dos senhores.
Debaixo da tua autoridade descansamos nesta manhã, neste dia, nesse final de semana, Senhor. Porque absolutamente nada foge do teu controle. Nossa alma se aquieta, nosso coração se tranquiliza em tua presença. Que bom que tu estás conosco, Senhor. O que precisamos, encontramos em ti. O que viemos buscar, encontramos com abundância no Senhor. E na tua casa, onde há fartura de pão. E assim seremos fortalecidos, alimentados, porque o Senhor nos ama. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Você pode glorificar Jesus nessa manhã. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o aplauso, a soberania, a sabedoria, ações de graças, tudo pertence a Jesus. Nós te aplaudimos nessa manhã, Senhor. Tu não és um mero convidado nesse final de semana, Tu és o centro de todas as coisas. Voltamos os nossos olhos para Ti. Louvado seja o Teu nome. Glória a Deus. A igreja está em Tuas mãos. A recompensa. Louvado seja Deus. Temos um final de semana bem intenso, mas que bom que o Senhor está conosco. E assim, com certeza, Ele vai nos conduzir. Quero começar nessa manhã fazendo um resumo bem rápido e bem prático de coisas que nós temos recebido. Quero falar um pouco sobre o propósito eterno de Deus. Tem um slidezinho ali que os irmãos podem acompanhar. Já vamos para o segundo slide, onde encontramos o que carinhosamente chamamos de gráfico. Algo que eu tinha o desejo de dizer, inclusive. Talvez alguns irmãos ainda não nos conheçam aqui, mas eu sou fruto desse ministério. Sou filho dessa casa há 31 anos. Tenho a honra de ser acompanhado, apacentado, pastoreado pela vida dos irmãos. Me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Uma responsabilidade muito grande poder ministrar aos irmãos, mas eu me sinto em casa. Tenho uma dívida de gratidão, de amor, um respeito profundo pela vida dos irmãos. E me sinto privilegiado de estar aqui. Quero agradecer ao Senhor, agradecer ao presbitério pelo convite, que para mim é uma grande alegria. Amém? Propósito eterno de Deus, o plano de Deus. A mensagem que ouvimos muitos anos atrás, mas que para nós não é apenas uma mensagem, na verdade foi algo que trouxe um impacto e revolucionou a nossa vida, pois quando eu nasci, meus pais já eram convertidos e cresci nesse contexto de um lar onde se buscava o Senhor. Havia fé em Deus e um desejo profundo de servir ao Senhor. Casa do papai, da mamãe sempre cheia de pessoas, com o que chamávamos naquela época de culto doméstico, ou culto nos lares. Até hoje me lembro, o pastor da congregação, que era um homem bem musculoso, bem grande, que destruiu a poltrona da casa do meu pai. Mas eu acho que foi a unção do Espírito Santo sobre a vida dele que colocou um fim na poltrona do pai, poltrona do papai. Mas crescendo e tateando, ouvindo, percebendo algumas coisas, mas sem muita clareza, sem compreensão do propósito da minha existência. Como falei, com muita gratidão, 31 anos atrás, começamos a ouvir sobre
o propósito eterno de Deus, que nós pegamos nessa primeira parte do slide e chamamos de eternidade passada. Talvez seja desafiador para alguns de nós pensar na eternidade passada, mas antes da criação de todas as coisas, da existência do universo, o Senhor já existia. Há um relato muito precioso em Efésios capítulo 1, pois a palavra diz que o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele já nos abençoou, uma versão diz, nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verso 4 diz como nos elegeu nele, em Cristo, no Verbo, como falaremos mais a seguir, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele. O verso 5 diz que em amor o Senhor nos predestinou para Ele, nos predestinou para filhos. Que coisa impressionante. Não apenas crentes, cristãos, servos. Eu e você fomos predestinados. Um destino de antemão foi estabelecido, decidido pelo Senhor, para que eu e você pudéssemos ocupar o lugar de maior honra que alguém pode ocupar. O posto mais alto, mais importante, mais precioso que um homem pode alcançar, que é ser filho de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nesta manhã? Aleluia! Louvado seja Deus! Foi em amor que o Senhor nos predestinou para Ele, para pertencermos a Ele, para sermos dele, sermos filhos, íntimos, chegados, próximos, comunhão. Tem uma palavra que talvez não seja a melhor palavra, mas que tem muito sentido para mim: envolvimento. Não teoria, não distância, não apenas um apelo racional, mas proximidade. Em amor, eu e você fomos predestinados para filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. É um relato profundo, impressionante, mas vamos nos colocar, se assim a gente pode dizer, antes da criação do mundo, porque isso tudo já estava surgindo no coração e na mente do nosso Deus. Nada havia sido criado ainda, mas Ele já tinha essa vontade, esse desejo, essa decisão já havia sido tomada. Louvado seja Deus. Abençoados, escolhidos e predestinados. Diga para quem está do seu lado: você não é pouca coisa então, irmão. Levanta a sua cabeça, porque Deus te abençoou, te escolheu e te predestinou para Ele, para filhos. Aleluia! Faça o melhor elogio que você puder fazer para a pessoa que está do seu lado. Irmãos, presta atenção aqui. Não se escandalizem comigo, porque eu fico mexendo mesmo com os irmãos, tá? Mas faça o melhor elogio que você puder fazer com a pessoa que está do seu lado, porque é um irmão, é um filho de Deus. Diga: você é um filho lindo, santo, fofo. Cheiroso, charmoso. Eu não sei o que você pode trazer.
Mas quando eu penso em família, eu penso nisso: comunhão, intimidade, proximidade, liberdade santa, obviamente. Eu acho esse texto incrível. Primeiro ponto desse slide agora fala da criação. Foram 6 dias. No princípio, diz Gênesis, capítulo 1, verso 1, criou Deus os céus e a terra. E os dias foram se passando, e no 6º dia ele fala algo impressionante. Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais da terra, os répteis que rastejam pela terra. E criou, pois, Deus o homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O verso 28 diz que Deus lhes abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Não havia sido criado ainda. Antes de criar, ele disse: façamos. Não disse: farei. Ao contrário do que muita gente pensa, nosso Deus não é um Deus solitário. Não é um velho ranzinza. Ele vive em família. Pai, Filho, o Verbo eterno, Espírito Santo, desde a eternidade passada, antes da criação, antes da fundação do mundo, vivendo em família, em comunhão, em amor, em honra mútua. E aí o verso 26 ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Uma palavra que traz uma responsabilidade tão grande para as nossas vidas, pois eu e você fomos planejados ou projetados para refletir ou manifestar na terra a mesma qualidade da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para sermos um reflexo daquilo que eles sempre viveram, desde a eternidade passada. Façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Esse é o 6º dia da criação, quando o Senhor trouxe à existência o primeiro casal. Adão foi criado, Eva foi criada. O casal foi abençoado para serem fecundos, se multiplicarem. Multiplicarem essa imagem, multiplicarem essa semelhança. Multiplicarem, como falamos, essa mesma qualidade da vida do nosso Deus. Quando falamos sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na verdade estamos falando sobre o nosso Deus, o único Deus verdadeiro. Esse é o primeiro ponto desse slide. O momento em que o homem veio à existência, criado pelo Senhor. Aquele que Deus já havia abençoado, já havia escolhido e predestinado, agora vem à existência. Como temos aprendido, meus amados irmãos, criados para comunhão, se Efésios 1, 4, 5 diz que o homem foi criado para estar perante, ser santo e irrepreensível perante o Senhor e viver como filho. O objetivo, obviamente, era essa comunhão, esse envolvimento, como nós falamos, essa intimidade, essa proximidade com o Senhor. E assim, precisavam investir nisso. O Senhor criou, formou um jardim no Éden, colocou nele o homem que havia formado para o cultivar e guardar, para investir, para trabalhar, labutar, para se envolver, se ocupar, não apenas com o jardim, o significado é prazer,
mas o prazer da comunhão com o Senhor, que visitava diariamente o homem, para falar com o homem, para estar com o homem, procurando o homem continuamente. Capítulo 3, falei que era um resumo, vamos correr aqui um pouquinho. Capítulo 3 fala da tentação, algo aconteceu. A serpente mais sagaz de todos os animais que o Senhor havia criado começa agora um diálogo com a mulher. Não quero entrar muito em detalhes, mas observar que aquilo que eles deveriam viver, investir e fazer com o Senhor, agora estavam, na verdade, praticando com a serpente. Geralmente focamos o pecado com simplesmente tomar do fruto e comer do fruto. Uns anos atrás o Senhor falou claramente no meu coração, a perda do foco já foi o pecado. Quando se perde o foco, inevitavelmente vai se incorrer na queda. Porque ela começa a interagir com a serpente. A serpente começa com a sua astúcia, fazer as suas argumentações, e a mulher vai conversando e vai se envolvendo até o ponto em que a palavra diz que, vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, boa para se comer, tomou do fruto e comeu, deu ao seu marido e ele também comeu. O que nós vemos agora no slide, meus amados irmãos, é uma seta que aponta para baixo. Pois o homem se desviou daquilo que Deus havia determinado para a sua existência. Por um homem entrou o pecado no mundo, Romanos 5,12 fala, e pelo pecado a morte, agora a separação de Deus. Eles que deveriam viver nessa comunhão com o Senhor, progredir e investir nessa intimidade com Deus, fizeram a pior decisão da sua vida, desconfiar daquilo que Deus havia determinado, pois o Senhor antecipadamente havia advertido o homem de que ele poderia comer de toda a árvore do jardim, exceto da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal, esclarecendo o homem de que no dia em que dele comeres, diz o Senhor, certamente. Arrepia quando Deus fala certamente. Nosso Deus não comete equívocos e Ele sabe muito bem quando afirma alguma coisa. Certamente morrerás, diz o Senhor. Resumindo, como todos nós conhecemos bem a história. Desconfiaram do Senhor, deram crédito à palavra da serpente que também disse que era certo que eles não morreriam se desobedecessem a Deus. A garantia que a serpente deu se frustrou. Satanás não pode garantir nada. Sua sugestão é de que o homem poderia viver uma vida independente de Deus, viver sem a interferência de Deus, sem o governo de Deus, sem o comando de Deus, afastado de Deus, decidindo por conta própria o certo, o errado, o bem e o mal para a sua própria vida. Tomaram do fruto, comeram, seus olhos se abriram e aí começou uma crise terrível. E mesmo assim o pai veio em busca. Sua voz soou no jardim, perguntando onde estava o homem, questionando se ele havia comido da árvore que o Senhor havia ordenado não comesse. Vemos aí então, meus amados irmãos, a graça sendo colocada na frente do juízo, pois Deus procurou ainda uma reconciliação, como houve uma transferência de responsabilidade, uma dureza do coração, não houve um quebrantamento, um arrependimento. Eles foram expulsos do jardim. O Senhor colocou o refúgio de uma espada, um querubim para guardar o caminho da árvore da vida, perderam acesso à árvore da vida. Porque quem opta pelo pecado, perde o direito à vida.
O ponto mais extremo dessa seta fala da consequência, do salário do pecado, que é a morte, a separação de Deus. Mas mais do que isso, aquilo que Deus havia planejado, desejado, agora estava frustrado. Todos se extraviaram, o homem se tornou inútil para aquilo que Deus havia determinado. Não há quem faça o bem, diz Romanos capítulo 3, não há quem busque a Deus. O homem se tornou agora inútil para aquilo que o Senhor havia determinado em seu propósito. Todos pecaram, sem exceção. Destituídos foram da glória de Deus. O salário, a recompensa do pecado, agora a morte, onde todos estavam condenados. Talvez algumas pessoas fiquem assustadas com essa questão do inferno, até cantamos o céu, o inferno, mas, meus amados irmãos, focando segundo o propósito eterno de Deus, o grande prejuízo do pecado é a separação de Deus. É não poder mais estar próximo. Os vossos pecados, Isaías 59 diz, fazem separação entre vós e o vosso Deus. O salário do pecado é a morte. Todos estavam agora condenados à separação eterna de Deus. Vemos uma cruz agora no slide que aponta para cima. Porque Deus não desistiu do seu propósito eterno e proveu um meio para restaurar o homem para a posição de onde ele havia caído. Através da vida, através da obra, através do sacrifício do Senhor Jesus. Isaías 53 diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A palavra diz que todos nós, sem exceção, andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Segundo aos Coríntios 5 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, eu e você, todos os seres humanos, fôssemos feitos justiça de Deus, pois a justiça de Deus exigia a morte. E quem pagou o preço foi Jesus, para nos recuperar, nos restaurar ao propósito eterno de Deus. Todos nós conhecemos bem essa mensagem. Eu quero ir para o próximo slide. Então, para a gente concluir. Primeira consideração, meus amados irmãos, que quero fazer é que Deus tem um propósito eterno. E esse propósito foi estabelecido antes da fundação do mundo. Quem crê, diga amém. Aleluia. Você pode confirmar isso com teu irmão. Diga, Deus tem um propósito eterno estabelecido antes da fundação do mundo. Segunda consideração que quero fazer, o propósito de Deus é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. De acordo com aquilo que a gente vai trabalhar um pouquinho mais nos próximos períodos, você percebe que no slide, do lado de família, eu já coloquei comunhão. Mais do que memorizar essa frase, eu já memorizei também junto com vocês, 31 anos falando sobre isso. Mas Deus quer comunhão prática, verdadeira, contínua, simples, profunda, real. Deus quer uma família, aleluia, e com muitos filhos semelhantes a Jesus. E quando você estuda a vida e a obra do Senhor Jesus, vê que a maior marca da vida de Jesus foi a sua comunhão com o Pai. Penso eu que todas as demais virtudes vieram como resultado, frutos inevitáveis dessa comunhão intensa
que Jesus vivia com o Pai. Terceira consideração: o pecado interferiu no que Deus havia planejado. Interferência brutal, como nós aprendemos. O significado de pecado é isso, é desvio, perder o rumo, ser desencaminhado. Pois Deus determinou algo. Pela decisão do homem, ele se afastou, se desviou daquilo que Deus havia planejado. Foi uma interferência no propósito do Senhor. E a última consideração: a salvação através da vida, através da obra do Senhor Jesus foi o meio para nos recuperar, nos restaurar ao seu propósito eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso amamos Jesus, porque Ele realizou uma grande, uma tremenda obra, como fala em 2 Coríntios, nos reconciliando com o Pai. Não apenas quebrando um galho, resolvendo o nosso problema, salvando-nos do inferno, mas nos aproximando novamente do Pai. Esse é o ponto alto da vida, da obra do Senhor Jesus. E para nós terminarmos então, o próximo slide, Romanos 8, verso 28 e 29 diz: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Só para eu saber, quem ama a Deus aqui? Aleluia! Quem tem convicção de que foi chamado segundo o seu propósito, diga amém. Próximo slide para a gente concluir. Então você sabe tudo. E eu quero falar sobre 7 coisinhas aqui que nós sabemos. Temos plena compreensão, baseado nesse texto e nesse resuminho que a gente tentou fazer aí, até com esse suporte do slide. Primeira verdade que nós temos é que Deus existe. Alguém tem dúvida disso? É uma pergunta tão simples, mas quando eu leio Hebreus 11, verso 6, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, 2 coisas: creia o quê? Que Ele existe. E que mais? E que é galardoador, recompensa a todos que o... Meu Deus, esse texto é uma chave. Então, ao olhar para vocês, eu fico imaginando que a sua vida cristã, sua carreira de discípulo, não tem crise. É uma carreira de plena convicção e fé, prazer, louvor, aleluia. Porque você crê que Deus existe. E mais do que crer, você usufrui da existência de Deus. Porque esse é o propósito. Grande coisa é sabermos que Deus existe, mas se não aproveitamos isso. Temos o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas falamos com Ele. Nos aproximamos dEle, convivemos com Ele, nos interessamos nele. Quando fazemos uma busca nas Escrituras, por exemplo, vai no livro de Jó. No finalzinho, depois daquela experiência, Deus tem a misericórdia de todos nós. Mas Jó diz o seguinte: olha, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia de ouvir falar. O Jó. Mas agora, qual foi o ato na vida dele? Os meus olhos te veem. No capítulo 22, se não me falha a memória, de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, verso 14, se não me falha a memória, Paulo está fazendo
um resumão da sua conversão, do seu chamado e tal. E ele chega a dizer assim, que ele foi escolhido pelo Senhor, dentre várias coisas, para ouvir uma palavra direta da boca do Senhor, ouvir a voz do Senhor. É como se as Escrituras nos provocassem. Parece que a gente se acomodou a viver na periferia, a olhar à distância, a se alimentar com experiências terceirizadas, sendo que Deus está à disposição de todos nós. Aleluia. Amém, queridos? Talvez você não deseje tanto Ele, mas Ele nos desejou intensa e amorosamente antes da fundação do mundo. Às vezes eu fico pensando, eu acho que eu não me interesso tanto pelo Senhor quanto Ele se interessa por mim. Segunda coisa que nós sabemos, que Deus tem um propósito. Efésios 1, verso 9 diz que Ele nos desvendou o mistério da sua vontade. Aleluia. E Ele é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eu e você, de vez em quando, alguns sempre, fazemos coisas sem objetivo, sem propósito, sem finalidade. Mas Deus faz todas as coisas, ou fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O verso 9 diz que Ele nos desvendou. Aleluia. Amém, queridos? Você sabe. Terceiro, sabemos que o propósito de Deus é eterno. Antes da fundação do mundo, eu e você fomos escolhidos e predestinados. 2 Timóteo capítulo 1. Conforme a determinação e graça do Senhor antes dos tempos eternos, eu e você fomos escolhidos. O propósito de Deus foi, na verdade, manifestado. Quarta coisa que nós sabemos que fomos chamados para vivermos o propósito de Deus. E quando falamos sobre o propósito de Deus, meus amados irmãos, esse texto de Romanos 8, 28 e 29, para mim, aponta para um conhecimento e para uma vida de amor intensa e contínua com o Senhor. Como filhos, intimidade com Deus. Eu e você fomos chamados. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Chamados para conhecer e para amar a Deus. Quinta coisa que nós sabemos. Sabemos que o conhecimento, essa intimidade, esse amor com o Senhor, nos transforma à sua imagem. Não é algo instantâneo. Façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança. Tem gente que pensa que foi assim, imediatamente. Tem muito mais do caráter, do serviço, da obra, da vida do Senhor, que precisa ser manifestada em nós. E isso vem, meus amados irmãos, da proximidade. A grande ênfase do propósito eterno é a comunhão. O conhecimento, o amor, que vai gerar a transformação. Estamos quase terminando já, mas interessante, Efésios 1:4, como nós falamos, né? Nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Como conseguimos isso? Perante Ele. Gênesis 17, verso 1, se não me falha a memória, o Senhor está falando com Abraão e diz: anda na minha presença e ser perfeito.
Nós precisamos chegar junto. Precisamos nos envolver, precisamos dessa comunhão com o Senhor. Diga para quem está do seu lado, comunhão gera transformação. Sexto, é isso? Sexta coisa que sabemos. Sabemos que todas as coisas cooperam para a realização do propósito eterno de Deus em nossas vidas. Quem concorda, diga amém. Mas quando a gente dá uma lida ali no contexto de Romanos 8, verso 18, ele fala sobre as aflições do presente momento. Verso 26 fala que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. A partir do verso 31, 32, ali ele vai dizendo, questionando das coisas que não nos separam, ou não deveriam nos separar do amor de Deus. Morte, vida, principados, potestades, altura, profundidade, fome, nudez, perigo, espada, acusação, condenação. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Nem as coisas simples, nem as coisas radicais devem ser tiradas. Todas as coisas vão cooperar. Aleluia, amém, queridos? Louvado seja Deus. Nós sabemos disso. Tudo coopera. Nada é descartável. Deus vai usar absolutamente todas as coisas para nos transformar à imagem do seu Filho Jesus. Sétima e a última coisa que nós sabemos. Sabemos que o propósito eterno de Deus não pode ser vivido isoladamente. Pois Ele quer uma família. E que bom que nós estamos juntos. Para que possamos cooperar uns com os outros. Lembrarmos uns aos outros de que nosso Deus nos abençoou. Nos escolheu, nos predestinou. E nós vamos até o fim. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Quero que você fique de pé. Quero que você dê um abraço no seu irmão. E diga, eu vou viver esse propósito com você.